Eu acredito que um pouco de história vá bem, para a gente começar. E quando se fala em história, é óbvio, eu estou falando em história do acordo ortográfico, né? Esse acordo ortográfico tem por trás dele a Academia Brasileira de Letras, né? E quem assina o decreto que estabelece o cronograma para a vigência no Brasil desse acordo é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assina na segunda-feira, em 2008, né? É um acordo entre os países lusófonos, isto é, os países de língua portuguesa. E também a adoção, como será feita, também está nesse documento assinado por ele. Entre as justificativas apresentadas para que houvesse essas mudanças, essa unificação, porque a ideia é unificar a escrita, não a fala. Os portugueses vão continuar a usar seu modo de ser linguístico, os brasileiros vão usar seu modo de ser linguístico, né? E é claro que algumas justificativas têm que ser bem fortes, como, por exemplo, a afirmação da língua portuguesa, ela está sendo dificultada por essas variações. Nós temos aí a União Europeia, não temos? Pois bem, nessa União Europeia cabe o português de Portugal e o português do Brasil não é considerado, e os livros que são editados, talvez esse caso das editoras aí, os portugueses tenham razão, as editoras brasileiras são mais poderosas, mas de qualquer maneira estabelecer regras únicas é absolutamente importante para defender o prestígio do idioma. E é claro que isso gerou muito debate, né? Houve muito debate entre esses países e era necessário ratificar o acordo depois da sua assinatura. E essa ratificação, é claro, ela teria que ser feita pelos países, né? Pelos países todos, mas eles não queriam ratificar. Então entra o Brasil na história e consegue, com alguns países de extrema importância na brincadeira, que 3 países seriam suficientes para aprovar o acordo, foi o que foi feito. O Brasil foi o primeiro a ratificar, né? O Brasil, logo em 2004, ratificou. Portugal se negou. Os 3 primeiros países que ratificaram o acordo são o Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Pronto. Com a grandeza desses 3 países, você percebe que a nossa população aqui no Brasil já seria suficiente para justificar muita coisa. O acordo foi finalmente aprovado. Restava aos outros países aderirem ou colocar por terra 2 décadas de discussões que resultaram bem caras para os cofres públicos. E aí, a partir daí, as novas regras já poderiam valer, né? Mas não foi bem assim que aconteceu, e os 8 países lusófonos foram demorando. De qualquer maneira, se Portugal não entrasse, qual seria a utilidade desse acordo, né? Qual seria a utilidade? Não teria muita justificativa, mas finalmente Portugal vai acabar aderindo. Eu me lembro de alguma coisa que eu vi na internet, uma senhora dizendo: ora, pois, se os brasileiros querem tanto o português de uma maneira ou de outra, por que não nos perguntam, afinal somos nós os donos do idioma? Ora, acho que devemos ir para um outro bloco.